A gente vai colocar nessa conversa agora o senador Jean Paul Prates, que é líder da minoria e assinou o pedido de instalação da CPI da Covid. Boa tarde, senador. Bem-vindo. O senhor me ouve bem? Boa tarde, Tainá. Ouço bem, sim. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que nos assistem. Thaís também aí presente. Estamos à disposição. Senador, como é que vocês, que são os entusiastas dessa CPI, receberam a informação de que o Supremo Tribunal Federal decidiu antecipar e julgar esse entendimento a respeito da abertura da CPI já na quarta-feira? Isso deve impactar, o senhor acredita, a leitura do requerimento para a criação da CPI? Sim, claro. Na verdade, tudo isso é um pouco lamentável, né? Que a gente tenha que chegar à necessidade do Supremo se manifestar para instalar a CPI. Agora, é bom que se diga também que a CPI vai ser um instrumento sério. Ela não, ao contrário do que alguns já vociferam e tentam prever, ela será composta de senadores responsáveis que estão, sim, preocupados com a pandemia, com o andamento das coisas, e querem saber como é que a gente chegou, e aliás o país todo quer saber, como é que a gente chegou a esse caos onde ninguém sabe o que fazer. E agora o presidente, vocês viram as reportagens, deram as reportagens aí, resolveu investir tudo contra os governadores, que têm poderes, mas têm poderes limitados. Então, enfim, nós temos um fato específico para apurar, que foi, assim, digamos, a prova máxima de que o país entrou no caos, que foi aquela situação de Manaus, e dessa situação haveremos de buscar responsáveis, protocolos que não foram seguidos, ações e omissões que vão ser investigadas, como cabe a uma CPI. Em 90 dias, buscar razões e buscar até correções de rumo, a tempo de salvar vidas. Senador, a gente está trazendo aqui com a Thaís Arbex um bastidor. Ela antecipou ontem, inclusive, esse movimento do próprio Supremo Tribunal Federal de trazer para quarta-feira esse julgamento. Ela também participa da nossa conversa agora. Thaís. Boa tarde, senador. Há uma avaliação não só no Supremo Tribunal Federal, mas também no próprio Senado, externado inclusive pelo próprio presidente Rodrigo Pacheco, que uma comissão parlamentar de inquérito, neste momento, não vai ajudar na solução dos erros da pandemia, que ela pode ser mais um entrave para a atuação do Ministério da Saúde. E, além disso, também há uma avaliação de que abrir uma comissão, fazer com que servidores e senadores estejam presentes no Senado pode ser pior. Queria que o senhor nos dissesse qual é a sua avaliação a respeito desses dois pontos. Não, são duas coisas separadas, Thaís. Evidentemente que esses argumentos têm um procedimento, têm, de alguma forma, alguma razão, mas todos são contornáveis. Em primeiro lugar, quando eu digo que é lamentável que o tribunal tenha que se pronunciar a respeito e forçar o Senado a abrir a CPI diante dos elementos presentes para abri-la, é justamente porque a gente não soube contornar isso, por exemplo, instalando a CPI e colocando-na para funcionar a partir do momento em que se sentissem seguros e tivéssemos a operacionalidade das comissões temáticas e da outra CPI que está em curso, inclusive a CPI do Congresso, que é a CPMI das fake news, que também está com os trabalhos suspensos. Mas, pelo menos, saberíamos que há uma CPI que vai investigar em algum momento e que, no final, trará um relatório, inclusive com recomendações. Bem, isso não aconteceu, por uma razão ou outra, tentou-se contemporizar essa questão, levando adiante essa decisão. 2 senadores decidiram recorrer ao tribunal, o tribunal disse agora tem que fazer, né? Então, o Senado consegue organizar isso, tanto que algumas comissões temáticas já estão funcionando de forma remota. Evidentemente que atrapalha, né? O funcionamento não vai ser o funcionamento de uma CPI normal, mas ela terá que funcionar agora, e o Senado tem condições de colocá-la para funcionar. A outra questão é se ela é necessária nesse momento. Nesse momento, eu discordo dessa posição. Eu acho que uma CPI, quando estamos num momento em que estamos atingindo aí, já passamos da marca de 350 mil pessoas mortas, e já estamos trabalhando não para evitar 400 mil, nós já estamos trabalhando para evitar 600 ou 650 mil, porque as 400 nós vamos chegar inexoravelmente. Então, enquanto a gente está nesse ritmo praticamente inercial,
e a gente não vê nenhuma solução, nenhuma concatenação, mesmo quando é forçado, e o presidente do Senado tem feito todos os esforços, assumiu o Senado e assumiu uma missão de tentar contemporizar, de tentar integrar, mas essa missão se vê diante de uma pessoa impossível, porque o presidente da República é muito fácil ele pedir união, mas, na verdade, o que ele pede é adesão, porque ele pede união e agride os governadores, pede união e agride os países estrangeiros, pede união e sai sem máscara ou menospreza a própria lei de máscaras que nós relatamos e que nós aprovamos no Senado. Pede união e faz tudo ao contrário do bom senso. Então, nós não podemos pedir união, não pode ser um ato de cinismo, não é? Então, nesse caso, quem pede união nesse momento, e eu sei que outros vão entrar aí agora dizendo, olha, isso não é hora de CPI, isso não é hora de união, mas que união? Em torno de um monte de nonsense, em torno de uma série de atividades completamente desconcatenadas, o mundo inteiro vai numa direção e a gente vai em outra, e a gente tem que se unir em torno disso, a gente não tem o direito de protestar, protestamos, agora está na hora de investigar. Senador, presidentes da República não podem ser convocados a dar esclarecimentos, prestar depoimento em comissões parlamentares de inquérito, às CPIs. A crítica do senhor agora há pouco foi principalmente ao presidente Jair Bolsonaro. Quais devem ser as autoridades chamadas pelos senhores caso essa CPI seja instalada? Já num primeiro momento, creio eu que os principais ministros da saúde que tivemos e quais outras? Veja, a questão de chamar ou não o presidente é de segunda importância. Evidentemente que ele não pode ser chamado, enfim. Mas o governo é representado pelo comando central de um presidente da República. Como o próprio ministro, o último ministro da Saúde que teve antes desse, dizia que quem manda, o outro obedece, enfim, uma coisa parecida com isso. Então, normalmente o presidente é a referência, né? Todo mundo que está no ministério ou que está no governo quer seguir a referência daquele líder, do presidente, que é o chefe ali da nação. Então, enfim, vamos estar investigando atos de governo. E, eventualmente, está havendo aí um pedido em relação a ampliar o foco da CPI para governadores, etc. Eu quero dizer o seguinte, o fio da meada ocorreu o caos em Manaus, que foi um ponto completamente histriônico de um processo caótico que já vinha se montando e que a gente já vinha sentindo configurado claramente. Manaus e a falta de oxigênio e aquela situação de caos foi um ponto que levou, inclusive, ao pedido da CPI. Este é um fato concreto que se estende, porque ali você vai começar a puxar quem é responsável, por que parou, por que faltou oxigênio, por que, então, que faltou recurso, o recurso federal foi para onde, por que pararam as políticas públicas de testagem e por que todos os procedimentos e orientações do governo federal foram nesse sentido ou naquele. Você começa a investigar esse processo, pode eventualmente cair na responsabilidade de outros chefes também de governo, como nos estados ou nos municípios, mas o fato é que a gente vai investigar o caos. A gente vai investigar quem são os responsáveis pelo caos. A investigação é sobre o fato, não sobre pessoas. As pessoas são as que corroboram os fatos. Portanto, a gente vai investigar o governo e todos que estiverem envolvidos. Se tiver empresa envolvida, vai estar lá sendo investigada. Se tiver pessoas físicas, se tiverem governadores, se tiverem prefeitos, se tiver ministro, secretário, todo mundo está nesse fio da meada que é o caos da saúde. Agora, evidentemente, que o foco é em cima de quem é o maior responsável por conduzir esse processo, que é o Ministério da Saúde e o governo federal, na sua segunda instância. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, senador, sobre esse movimento, né, até a apresentação do pedido do senador Alessandro Vieira para incluir os estados, né, nas investigações. Se o senhor acredita que isso tem que ser formalizado, até para responder àqueles que dizem que há uma perseguição ao governo federal com a instalação dessa CPI. E um outro movimento, eu queria a sua opinião sobre o que disse hoje mais cedo a CNN, o senador Eduardo Girão. Ele disse que está colhendo assinaturas também para montar uma CPI, pelo que eu entendi, seria uma CPI à parte, apenas para a investigação dos estados e municípios. Bom, essas duas tentativas vão na mesma direção, né? Só que com espíritos ligeiramente diferentes. Eu acredito que a intenção do senador Alessandro foi passar uma imagem assim, de que há um equilíbrio, de que ninguém vai perseguir necessariamente o presidente em si, que não é a intenção original de jeito nenhum, né? Como eu disse aqui, é apurar fatos.
Eu acho que dentro da mesma CPI isso torna impossível, inviabiliza uma CPI. Imagine, você já tem todo o governo, toda a parte federal e todas as orientações decorrentes disso, inclusive em governos de Estado, como eu disse, isso já está incluído quando você investiga o fato e não pessoas, e além disso você colocar expressamente mais 27 governadores e 5.700 e tantos prefeitos, porque você vai estender para estados e municípios. Além disso, é preciso ter em conta que não é papel do Senado, principalmente, e isso vale principalmente para a segunda tentativa, analisar, a não ser casos muito concretos, muito histriônicos, governadores de estado e prefeitos. Para isso estão as assembleias legislativas, os TCEs em auxílio a elas e as câmaras municipais, cada instância no seu lugar. Nós estamos fazendo um papel aqui de investigar o caos da situação nacional, que se refletiu no Amazonas como um dos pontos agudos. Há outros que vão surgir e as responsabilidades vão aparecer, as atribuições e as futuras eventuais penalidades também. O que não quer em nenhum momento excluir que haja responsabilidade alguma. Imagina a seguinte situação: alguém ofereceu, o governo federal ofereceu alguma ajuda ou algum equipamento e algum secretário de Estado, por algum destrambelhamento qualquer, recusou ou eventualmente falhou em receber ou descartou remédios ou medicamentos que não eram para ser descartados. Tudo isso pode aparecer. Quando a gente diz que está investigando o fato do caos, o fato da desorganização que levou aos eventos de Manaus, a gente não está em momento nenhum excluindo responsabilidade de governador, de secretário, de empresa privada, como eu disse. Então, eu acho que é desnecessário, acho que é diversionismo, né? Mas entendo até a situação e eu acho que nenhum governador deve temer isso, não. Né? Aliás, acho que o presidente também não deveria temer. Porque se todo mundo fez certo, ninguém deve temer CPI nenhuma. O que eu acho é que se deixar para depois, como em todas as pandemias que a humanidade passou, quando acaba a pandemia, há um clima de euforia natural, né? E de deixa disso. Okay. Só que morreram 350 mil pessoas, pessoal. Não é qualquer coisa isso. Não é para deixar para trás. Não é para vir agora lá na frente alguém e dizer não vamos olhar para trás. Não, quem morrer, morreu. Não é assim. Não é um jogo de futebol que tem um lance polêmico lá que o juiz apitou errado. Você diz, não, bola para frente, a gente vamos tocar a vida e ganhar o jogo, ganhar o campeonato, o próximo jogo é outra coisa. Não é isso. Nós estamos falando de uma pandemia devastadora para as pessoas, para a economia, para tudo. E houve uma série de erros e uma série de promessas de corrigir esses erros que foram frustradas. E o tempo todo, quando o presidente, e em outros episódios, outros personagens do governo federal e outros se colocam, há uma contradição geral, há uma confusão absoluta. As pessoas não sabem o que fazer. Hoje em dia, vive-se o dilema dos decretos de governadores com prefeito. Vive-se agora a situação esdrúxula do presidente da República pegar uma filigrana de um TCE anunciado talvez avisado por algum ministro mal informado e acusar, por exemplo, a governadora do meu estado de ter desviado recursos enviados para o Covid para outros fins. Isso é falso, isso é mentira, o presidente mente. Eu aqui não tenho meias palavras para dizer faltou com a verdade. Mentiroso, mentiu, mente. E a gente não pode lidar com pandemia mentindo. É difícil você lidar com pandemia com mentira ao mesmo tempo, não consegue controlar. Ok, senador, agradeço muito a sua participação, a gentileza da entrevista e as suas informações, né? Vamos acompanhar o que vai acontecer então na próxima semana. Muito obrigada.